Você está na vibe de Prometeu. Se você já se sentiu perdido ou deixado para trás pelos avanços tecnológicos ou por desconhecimento, esse podcast é para você. No episódio de hoje vamos falar sobre um artigo muito interessante disponível no blog Avisara. O artigo se chama Independência do Brasil, um ato de intolerância de Dom Pedro. Você sabia que a independência do Brasil foi um resultado da intolerância? Pois é, esse artigo propõe uma visão diferente e provocadora sobre esse evento histórico, que mudou o destino de uma nação. O artigo analisa como Dom Pedro, o príncipe regente do Brasil, se rebelou contra as imposições de Portugal e declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. O artigo argumenta que esse ato foi motivado por uma forma de intolerância construtiva, que buscava a liberdade, a justiça e a igualdade para o povo brasileiro. O artigo também sugere que o Brasil atual precisa de uma nova forma de intolerância, que possa enfrentar os problemas sociais, políticos e econômicos que o país enfrenta. O artigo é uma reflexão desafiadora e inspiradora sobre o papel da intolerância na história e no presente. Ficou curioso? Então aumente o som e fique atento ao resumo dos principais pontos abordados no artigo. Quem sabe você não tem alguns insights com eles? Antes de ir direto ao assunto, não esqueça de curtir o episódio. Agora vamos lá! Primeiro ponto: o contexto histórico da independência do Brasil. O artigo nos apresenta o cenário histórico da independência do Brasil, explicando como Portugal explorava o Brasil como uma colônia desde o século XVI. Ele nos conta que Portugal impunha altos impostos ao Brasil, proibia o comércio brasileiro com outros países e restringia a autonomia política brasileira. Ele também nos mostra como o Brasil se tornou o mais importante para Portugal depois da invasão napoleônica em 1808, que obrigou a família real portuguesa a se refugiar no território brasileiro. Ele nos explica que essa mudança trouxe benefícios para o Brasil, como a abertura dos portos brasileiros, a elevação do Brasil a Reino Unido com Portugal pelo rei João VI e a instalação de instituições culturais e administrativas no Brasil pela corte portuguesa. Ele nos revela que esses benefícios geraram um sentimento de orgulho e identidade nacional entre os brasileiros, que passaram a desejar mais autonomia e liberdade em relação a Portugal. Segundo ponto: a intolerância de Dom Pedro contra Portugal. O artigo nos fala sobre a intolerância de Dom Pedro contra Portugal, mostrando como ele se posicionou contra as tentativas de Portugal de reverter os benefícios concedidos ao Brasil. O artigo relata que Dom Pedro, o filho do rei João VI de Portugal, ficou no Brasil como príncipe regente depois que seu pai voltou para Portugal em 1821 e que Dom Pedro recebeu uma carta das Cortes de Lisboa, exigindo que ele voltasse para Portugal e entregasse o poder aos representantes portugueses no Brasil. Conta ainda que Dom Pedro recusou a ordem e declarou famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Essa, sem dúvida, foi a primeira manifestação de intolerância de Dom Pedro contra Portugal, que culminaria na independência do Brasil. Terceiro ponto: a declaração da independência do Brasil. O artigo narra como Dom Pedro declarou a independência do Brasil, rompendo definitivamente os laços com Portugal. Nos conta que Dom Pedro recebeu outra carta das Cortes de Lisboa, anulando todos os atos do príncipe regente no Brasil e exigindo sua submissão imediata. Nesta ocasião, Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Ele ficou indignado com o conteúdo, sacou sua espada e gritou: "Independência ou morte!" Esse foi o momento decisivo da independência do Brasil, que foi reconhecida por Portugal em 1825. Quarto ponto: a intolerância como agente de mudança. O artigo nos propõe uma reflexão sobre a intolerância como agente de mudança, tanto na história quanto no presente. Nos conta que a intolerância pode ser entendida como uma forma de resistir à opressão, à injustiça e à desigualdade, buscando a liberdade, a justiça e a igualdade para todos. O artigo cita exemplos de outros movimentos históricos que foram motivados por uma forma de intolerância construtiva, como a Revolução Francesa, a Guerra Civil Americana e o movimento dos direitos civis. Ele também nos convida a pensar sobre o Brasil atual, que enfrenta seus próprios desafios e adversidades, como a corrupção, a violência, a pobreza e a polarização. Nos leva a refletir se o Brasil precisa de uma nova forma de intolerância, que possa enfrentar esses problemas e buscar soluções duradouras. Nos incentiva a nos inspirarmos nos exemplos do passado e usarmos a intolerância como uma ferramenta de mudança positiva. E assim termina o artigo do blog Avisara. Esperamos que você tenha gostado desse resumo e que tenha ficado com vontade de ler o artigo completo no blog.
Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, comentar e repassar o podcast. Sua opinião é muito importante para nós. Não seja deixado para trás. Na vibe de Prometeu, o conhecimento te liberta. Até a próxima!